Gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo ou não? Ah, beleza. Sim. Ah, que ótimo. Estão ouvindo e vendo? Para mim tá muito baixo. Se puder aumentar. Está um pouco baixo? Ah, tá, entendi. Está um pouco baixo. Ah, deixa eu ver se consigo melhorar isso aqui. Tá chiado. Agora eu tô preparado. Agora tá chiando um pouquinho demais. Tá chiando muito. Chiando pra caramba. Deixa eu tentar Agora tá diminuir. melhor. Tá melhor? Aham. Beleza. Ótimo. Tá certo. Vocês estão me vendo também? Aham. Sim. Tá certo. Bom, eu estou me sentindo numa sessão de mediunidade. E, honestamente, a última vez que eu fiz uma videoconferência, ainda trabalhava na coordenação do curso de Ciências Biológicas à Distância. E de lá para cá, algumas ferramentas mudaram. Antes a gente tinha só a webconf no Unifal e olha lá. Tá? Mas nesses idos de Covid-19, acho que muita coisa vai mudar. Por pior que aconteçam as coisas e elas vêm acontecendo, cara, vai ser um salto na forma de comunicação no planeta inteiro, né? No planeta inteiro. Eu percebo isso até nos meus colegas, pessoas que nunca gostaram de utilizar esse tipo de recurso de tecnologia de informação e comunicação, estão sendo obrigados a aprender de alguma forma. Quem já gostava, mexe um pouco mais. É um pouco complicado. Vocês estão me vendo também? Essa é uma curiosidade. Sim. Então, beleza. Tá jóia. Bom, a ideia que a gente... uma ideia, né, desse momento síncrono de conferência, inclusive ela está sendo gravada, tá? Tá um recording que eu estou gravando. Primeiro é um contato um pouco mais humanizado, né, em relação ao que a gente tem obtido aí nas últimas 2 semanas. Correr atrás de formas de comunicação e de tecnologia, mas propriamente sem esse contato. A outra é oferecer um espaço para poder, não digo propriamente solução de dúvidas conteudistas, ainda que elas possam ser feitas, mas um espaço para se discutir sobre temas que estão correndo, né, durante o material que eu estou passando para vocês. Espero que tenha melhorado o material um pouquinho em relação à semana anterior, que na semana anterior eu estava usando só o meu Fofobook da Xuxa, sabe? E não tinha muita velocidade, capacidade de memória. Agora eu estou com um maquinário um pouco melhor, e câmera, e microfone e tal. Não tem jeito, a gente tem que investir um pouco para essas coisas. E eu tinha bolado dentro desses momentos 3 momentos síncronos, né, de videoconferência, ligados ao tema atual que faz com que a gente tenha que trabalhar em casa e vocês ficarem em casa também. Né? Então, num primeiro momento, seria a gente utilizar os recursos que estão sendo passados via Moodle como em cima assim, dos conteúdos de videoaula, ou mesmo do aplicativo que eu passei para vocês, né, do iMolView, para a gente explorar algumas dessas proteínas que estão relacionadas ao SARS. Um outro momento, que é um momento para se discutir aonde que a bioquímica ela navega dentro dessas estruturas do Covid-19, quer dizer, para que serve? Como que é um teste? Como que se faz um teste para detectar a presença? O que é o falso positivo daquele teste? O que ele pode pegar? Quais são os tipos de testes que envolvem bioquímica clínica propriamente dito? E um terceiro momento, se não me engano, porque eu não estou com a minha cola aqui, mas um terceiro momento que é o momento de... Mas eu tenho que compartilhar a tela aqui, depois a gente testa isso. Que é um momento da gente ver o que está sendo feito dentro do escopo da bioquímica, o que pode ser feito, o que está em desenvolvimento para atacar o problema. Né? Quer dizer,
mais bioquímico, não é epidemiologia, não é alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a primeira coisa é a gente colocar, eu vou tentar compartilhar, então a minha ideia é que eu converso com vocês aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, se vocês estiverem pelo Zoom, obviamente, tem como, agora eu tenho que descobrir exatamente como, tem como você levantar a mãozinha, ou então você me passa por chat, tá certo? Então me passa por chat, mas eu sei que tem um lugar aqui, deixa eu ver, tá, tem um lugar aqui que dá para levantar a mãozinha. Tá, peraí. Deixa eu... deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, que eu estou tentando liberar... tá, beleza. Tá, aparentemente eu liberei os microfones, pelo menos é o que eu cliquei aqui, tá certo? Aparentemente eu liberei os microfones. A não ser que haja problemas de configuração. Bom, então tá. Então começamos, né? Comecemos. Eu vou compartilhar uma tela aqui e vocês me passam por Zap se vocês estão, por gentileza, observando essa tela. Tá certo? Deixa eu só ver onde é que ela está. Bolso, whiteboard, login, RC. Chromium Browser, login, Global, whiteboard, advanced. Onde que está essa bichinha? Achei. Achei. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui, F5. Estão enxergando a tela? Eu estou Sim. enxergando. Yes! Beleza, maravilha. Tá certo. Isso aqui é uma imagem de micrografia eletrônica de transmissão do SARS, né? Quer dizer, o SARS, na verdade, é a tradução de Severe Acute Respiratory Síndrome de deficiência respiratória aguda. E o COVID, porque às vezes aparecem esses dois termos, tem que olhar para a câmera, né? Às vezes aparecem esses dois termos, né? E o COVID é o Coronavirus Infection Disease, tá? E 19, obviamente, é o ano. O curioso desse negócio do ano é que vocês têm ideia quando surgiu o primeiro caso que foi descoberto em Wuhan, na China? Foi dia 30 de janeiro, cara. Hoje é dia 31 de março. Tem 2 meses que foi descoberto esse bicho, por aquele médico que veio a falecer, inclusive. Quer dizer, tem 60 dias, basicamente, e nós temos uma pandemia, uma ordem mundial completamente invertida em relação que a vida nossa em dezembro, em apenas 60 dias. Enfim, vamos lá. Tem muito desenho por aí do COVID, né? Portanto, o COVID está mais relacionado à doença, né? Infection disease. E o SARS-CoV-2, ele está relacionado à síndrome também, à doença, mas ligado mais ao vírus. Então, quando você procura informações sobre o vírus, sobre a estrutura do vírus mesmo, você pega mais pelo SARS-CoV. E ele chama 2 porque o 1 foi em 2003, acho que foi 2003. Também que foi identificado também em morcego, né? Hoje já se discute que esse vírus tenha sido identificado em morcego ou num animal que teria servido de alimentação, serve de alimentação no universo chinês, que é chamado pangolim, né? Mas que também é encontrado em morcego. Tanto assim que as estruturas que a gente encontra de PDB, do Protein Brookhaven, do banco de dados, são de morcego, principalmente a principal proteína de morcego, como a gente vai ver. Então, essa é uma... Acho que tem um jeito aqui. Não, tudo bem. Dá para colocar. Dá até para fazer uma anotação aqui, mas acho que não vou fazer anotação nesse momento. Então, isso aqui é a estrutura de micrografia eletrônica do capsídeo viral, com uma ampliação aí, vai ter aí entre seus, acho que é 10 a 50 nanômetros, que você tem a projeção da escala, tá? Projeção da escala, e que se assemelha, em parte, com a estrutura que a gente observa do próprio vírus. Bom, tá, beleza. E aí você tem a estrutura um pouco mais, vamos dizer assim, cartoonizada, né, em desenho, do que seria
o vírus e o seu capsídeo. E como a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre as proteínas que estão envolvendo essa estrutura, você tem essas proteínas classificadas mais ou menos aqui, né? Você tem uma proteína do envelope proteico aqui em cima, são chamadas, inclusive eles têm siglas, eles chamam de proteína E, tá? Porque é a proteína do envelope proteico, que é aquilo que vai recobrir o material genético do vírus e complexar o vírus. Tem proteínas de membrana, não é uma só, inclusive quando se fala assim, uma proteína de envelope, não é propriamente uma proteína de envelope, é um conjunto, é uma classe. Tem essas proteínas de membrana, tem as spike proteins, essas proteínas, eles falam de ponta, estão sendo muito investigadas como possíveis alvos de inibição ou de anticorpos, inclusive. E tem a proteína do núcleo capsídeo, que é essa proteína mais interna aqui. E a membrana lipídica. Então, essa membrana lipídica aqui, que é comum, inclusive, em outras classes de corona, né? Vamos por partes, né? Você tem 7 classes de vírus, basicamente 7 classes. Esse número é um número da perfeição bíblica, né? Acho que eu já cheguei a mencionar isso em sala de aula. Só que nós estamos vivendo mais como é que fala? Uma profecia apocalíptica do que propriamente um número mágico. Mas, enfim, você tem 7 classes, ele se encontra na quarta classe, acho que é a quarta classe, e essas classes, basicamente, elas subdividem no seguinte sentido. Olha, é DNA? É vírus de DNA? É vírus de RNA? É dupla fita de DNA? É uma fita de DNA? É um retrovírus, ou seja, é uma classe que consegue pegar o RNA e transformar em DNA? Ou no caso das classes 4, se não me engano, a classe 3, você tem um vírus de RNA que pode conter um RNA mensageiro que precisa ser recodificado quando ele entra na célula. Quer dizer, uma vez que o vírus consiga colocar esse material genético dentro da célula, ele vai servir como um molde, um template, para que haja uma recodificação para ele se transformar num RNA genômico. E esse RNA genômico vai ser incorporado pela maquinaria genômica que vai permitir a reprodução, a replicação viral. Ou, como é o caso do coronavírus da SARS-CoV-2, você tem um RNA que imediatamente, assim que ele entra, ele já serve como material genômico para a maquinaria do hospedeiro utilizar para replicação viral. Sacanagem é esse o do Covid. Então, existe uma taxa de mutação muito elevada. Primeiro, porque trata-se de RNA, e RNA não possui, ou possui muito baixo, que a literatura fala, mecanismos de reparo. Se fosse um de DNA, seria mais fácil. Aliás, tudo que até vírus pilantra mesmo, violento, é de RNA. E, como se não bastasse, ele é um RNA que eles chamam de positivo. O RNA negativo é aquele que precisa entrar, ser codificado com um RNA genômico para poder utilizar a maquinaria do hospedeiro. O RNA positivo não, ele já entra e já pode ser utilizado. Isso facilita muito. Vocês devem lembrar, mais ou menos, há um mês atrás, 2 pesquisadoras brasileiras, uma senhora e uma moça mais nova, USP e Unicamp, não me recordo direito, fizeram o sequenciamento genômico das 2 amostras dos 2 únicos brasileiros infectados à época e descobriram que o material genético já estava diferente. A potencialidade de sofrer mutação é maior nesses vírus de RNA e mais danosa nos vírus de RNA positivo, porque eles independem de um processo de recodificação interna celular. Certo? Bom, pois bem, então essas são as proteínas principais que compõem. E cada uma delas vai desempenhar uma função, certo? Quando a gente fala de etanol, isso vocês devem ter visto também na mídia, quando se fala do uso do álcool 70 ou do uso do sabão, é por causa disso aqui, por causa da membrana lipídica, basicamente por causa disso. Quer dizer, você destruindo a membrana lipídica, você desestrutura a organização, que nesse caso a gente já pode falar que é quinquenária, né? Lembra dessa história? Primária, sequência de aminoácidos. Secundária, formas que se replicam com associações de alfa-hélice, folha beta, voltas. Terciária, quaternária, etc. São outras formas de associação. Opa, perdão. Eu ouvi um barulho aqui, acabei me adiantando. Eu acabo essa apresentação rápida para voltar na plataforma principal do Zoom
para a gente poder ter uma comunicação, nem que seja via chat, tá? É que por enquanto, se eu jogar para o chat, a gente perde essa visualização. Não são muitas, não, são poucas plantas. E a quinquenária, a terciária é a estrutura tridimensional de uma proteína, a quaternária são associações, e a quinquenária é quando você mistura açúcar, proteína, ácido nucleico, lipídio, o que no caso aqui você tem uma membrana lipídica. Alguns autores, inclusive, acham que a membrana lipídica por si só já é uma estrutura quinquenária, é um complexo macromolecular, que também é formado por proteína, tá certo? Essa é uma outra visão, tá, das proteínas principais. Então, a spike, ela tem esse nome, é esse mesmo, são 2 ou 3 espécies diferentes, e ela é uma glicoproteína, ou seja, ela é uma proteína que contém açúcar, como a gente deve ver na estrutura dela, via J-mol ou via Imolville. Tanto faz, só se ter o bichinho aberto aqui, eu passo o código PDB, você baixa o bichinho, tá? Então, glicoproteínas, de um modo muito abrangente, são proteínas responsáveis por interação célula a célula. Exemplo, o seu tipo sanguíneo A, B, O ou AB é glicoproteína. O que define isso são proteínas glicadas de superfície. Lectinas, de reconhecimento celular, são glicoproteínas. O capsídeo do HIV, da síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS, é recheado de glicoproteínas nomeadas pela sua massa molecular, GP120, GP60, etc. Aqui mostra, portanto, agora a proteína do envelope também, a proteína de membrana e as estruturas propriamente ditas. Bom, uma comparação entre o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, tá? O SARS-CoV aqui ilustrado, o SARS-CoV-2 aqui ilustrado, mostram que eles parecem utilizar os mesmos mecanismos de internalização celular, tá certo? Aqui tem os dados meio desatualizados, né? Então você vê aqui, winter é inverno, né? Summer, verão, winter, inverno. De 2019 com 1.700 óbitos, né? Não é bem isso, 25 países, já é uma informação um pouco desatualizada. Mas, enfim, serve de ilustração para comparação. Parece que ambos atuam diretamente, de alguma forma, em cima de um receptor, que é o receptor aqui colocado como ACE2, que é um receptor de enzima, do inglês, enzima conversora de angiotensina. A gente tem um peptídeo no corpo da gente chamado angiotensinogênio. Ele é clivado, se transforma numa substância chamada angiotensina. Essa angiotensina, copo de café, entra em contato com o seu receptor de angiotensina e dispara processos internos ligados ao aumento da pressão arterial e processos inflamatórios, principalmente do pulmão, não é mera coincidência o que está acontecendo, do fígado, pulmão, fígado, eu lembro, esqueci o outro, pulmão, fígado, eu lembro do outro, tá? Existe uma semelhança, portanto, da atuação desse vírus sobre esses receptores que se vem descobrindo aí no último par de meses, receptores de enzima conversora de angiotensina, e que utiliza uma proteína, uma protease, que é uma protease celular, que é uma protease humana, animal, humana, para poder sofrer um priming, ou seja, uma ativação por clivagem, para poder permitir a internalização do RNA mensageiro, posteriormente à fusão das membranas. Porque nós temos a membrana celular na célula, alvéolo pulmonar, por exemplo, e o capsídeo viral possui uma membrana. Então, a ideia da evolucionariamente pensando assim, né, do sucesso evolutivo desse vírus é permitir que você realize a fusão da membrana celular com a membrana do capsídeo. E, nesse momento da fusão, você injeta, entre aspas, né, o material genético ali dentro, que, como eu disse, por ser RNA mensageiro positivo, não tem necessidade de utilizar a maquinaria genética para ser convertido. As diferenças de homologia estrutural de proteínas relacionadas a SARS-CoV, que é de 2003,
Até um pouco da MERS de 2012, né? Da MERS que matou mais em 2012, mas aqui vamos colocar da SARS-CoV. Da SARS-CoV-2, você tem uma ideia de 70% de homologia estrutural. Tá? Isso, não, perdão, 70% da de 2003. A da MERS é um pouco menos, é por volta de 40%. Tá certo? E tem também essa sinonímia, não, seria essa a similitude do processo de invasibilidade, utilizando recursos similares, como um receptor de enzima relacionada à inflamação e pressão arterial. Então, não à toa, quando se fala assim, doenças pré-existentes, doenças coronarianas, que o pessoal vem falando muito, né? O corpo clínico vem falando muito, o que você faz quando você usa um captopril, um lisinopril da vida, é reduzir a pressão arterial por inibição dessa substância, justamente, que eu não gosto desse advérbio, mas enfim, o Cacete Planeta colocou ele aí, em cima da enzima conversora de angiotensinogênio, enzima conversora, tá certo? Então, existe essa relação com pressão arterial, doença coronariana, diabetes, etc., também por conta do processo de invasibilidade. Mas também não é só isso. Eles descobriram, por exemplo, em relação à principal proteína que a gente deve ver, que eu não posso enrolar vocês também com o horário, nem porque eu estou com o relógio aqui. Perdão, só um instante aqui. Ai, meu relógio. Tá. Tá, 3h22. Cara, esqueci que eu ia falar e... Esqueci que eu ia falar. Tem alguém para me lembrar? Igual na sala de aula? Esqueci que eu ia falar. Putz, o que eu ia falar? Bom. Sim, lembrei que eu ia falar. Você tem uma capacidade de interação com a enzima, com o receptor dessa enzima, da SARS-CoV-2 em relação a SARS-CoV, 10 vezes maior, por volta de 10 vezes maior. Tá certo? Bom, dito isso, professor, expande o slide, está difícil de visualizar. Isso foi a 1h16. Beleza, mas aí eu expandi então, porque foi 1h16. Tá legal. Voltamos então às vias de fato. A ideia agora, então, é a gente pegar algumas dessas proteínas como exemplo. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma listagem dessas proteínas aqui. Não sei se ficou um pouco claro esse processo. Não, peraí, eu estava mostrando aí no processo invasivo. Nossa, peraí. Deixa eu voltar lá. Não terminei os slides, não. Desculpa aí, eu não terminei os slides, não. A gente está aqui, né? Tá, beleza. No próximo slide, deixa eu dar um F5 aqui, você vai conseguir enxergar. No próximo slide, aqui mostra essa similitude e o processo o processo infeccioso do ponto de vista molecular. A lógica aqui é que essa proteína aqui em azul, que é a spike protein, ela sofre um priming, ela sofre uma clivagem. Essa clivagem ela é mediada por protease. E uma dessas proteases, tem 2 ou 3 proteases, uma delas envolve a ativação dessa enzima do hospedeiro, que é a TMPRSS2. Tá certo? Aqui você tem a membrana celular. Ao permitir essa clivagem, há uma mudança conformacional na estrutura da spike protein, e essa spike protein agora passa a ser reconhecida pelo receptor da enzima conversora de angiotensina. E a partir desse reconhecimento, morreu Bahia. Ocorre a internalização da estrutura do capsídeo e, através de um outro conjunto de proteínas que são relacionados ao centro de fusão, Fusion Core, é o centro de fusão, a membrana biológica nossa acaba se fundindo com a membrana do envelope do capsídeo, permitindo novamente a internalização desse, certo? Cara, eu acho que era só isso. Tinha uma última aqui, que é uma última que eu peguei 5 minutos antes da apresentação, de um outro artigo, na realidade que mostra uma outra ilustração, tipo mais do menos, mesmo do Renato Russo, mostra a spike, a proteína, ela, uma vez que ela esteja dentro e ocorra a tradução, veja, não há necessidade de transcrição, né, porque é um vírus de RNA. Você tem outras proteínas que aqui estão como não estruturais, aqui mostra o receptor da enzima conversora e aqui mostra a proteína que nós temos, que na verdade é uma protease, é uma serinoprotease, se não me engano, ou seja, é uma proteína, que na verdade é uma enzima,
cujo sítio ativo possui uma serina, que é um aminoácido que tem um OH terminal na cadeia lateral, que é um OH reativo, tá? Que é bastante reativo. Pra você ter uma ideia, as serinoproteases, toda a nossa cascata de coagulação sanguínea são serinoproteases. A tripsina que a gente tem, principal enzima secretada pelo pâncreas, é a serinoprotease. E aqui mostra alguns candidatos a fármacos que estão sendo considerados como alvos, mas isso é uma outra discussão. Tá bem? Bom, beleza. Então, voltamos à vaca fria. Então, agora, a ideia, eu vou tentar compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora com algumas dessas estruturas de proteína aqui, tá? E vou, de alguma forma, que eu não sei aonde, possivelmente possivelmente aqui pelo chat, eu passo os códigos de PDB, porque aí vocês podem rapidamente entrar. Podia, né? Agora não pode mais. Rapidamente vocês podem entrar no iMovie. Aliás, o iMovie eu passei para vocês um tutorial. Eu fiquei até, acho que às 11 horas da noite, 10 horas para terminar. Ainda hoje eu completei um pouco mais. Eu deixei ele em Google Docs de propósito, provavelmente ele vai mudar um pouco mais, tá? Não deixei ele numa forma definitiva. Mas depois eu vou passar um vídeo, me dá aí umas 24 horas explicativo. Então a lógica aqui é que você utilize, deixa eu ver como é que fica melhor aqui, utilize o iMovie a partir dos códigos de PDB, tá? Para você explorar essas proteínas. Vocês devem ter usado já esse iMovie, é muito mais fácil usar ele do que usar o JMOL. O JMOL requer comandos, etc. E, por sua vez, é mais fácil, inclusive, que o PyMol, na minha visão, que é mais sofisticado. Mas, tudo bem. Vamos começar com uma primeira proteína. Eu vou passar o código dela aqui. Eu gostaria de saber se vocês podem me confirmar que vocês estão me vendo e estão me escutando. Tá? Se falar um sim, eu agradeço. Sim. Yes! Obrigado. Obrigado mesmo. Tá, então, a proteína mais importante é essa spike. Como toda aula ela começa mais ou menos interessante, depois ela vai ficando chata, depois ela fica insuportável, vamos colocar essa spike primeiro, tá certo? A spike protein, o PDB possui 2 códigos dela, e um código é esse daqui, ó, vou até colocar aqui, ó, spike, proteína spike, tá? Proteína spike, é aquela proteína de internalização que está sendo vista como um dos principais alvos farmacológicos, alvo farmacológico. Porque assim, ela precisa sofrer uma clivagem interna para poder ser ativada, para entrar em contato com o receptor da ACE2 para poder internalizar o filho da mãe, o vírus. Então, se eu inibo essa bichinha, se eu bloqueio essa bichinha, eu bloqueio a internalização. O código dela é 6V, YB, por exemplo. 6VYB é um dos códigos. Tá aqui, ó. Tá? Passei para vocês. Tá? 6VYB. Eu vou compartilhar a tela agora com essa 6VYB, então. Primeiro eu vou ter que abrir abrir aqui o... Ah, não, deixa eu compartilhar a tela que aí já vai bonitinho. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui. Beleza, estamos aqui. E eu estou aqui no canto, deixa eu ver se eu consigo me colocar em outro lugar menos... Ah, eu gosto de ficar aqui nos cantos, aqui, tá bem legal. Tá. Então vamos lá. 6VYB que eu coloquei, né? Botei todos os bichinhos aqui. Aulas, regime especial. O que era mesmo? Segunda semana. Videoconferência. Essa aqui estão todas as proteínas. Pum. Tá aqui a bichinha. Tá? Como eu estou compartilhando... peraí. Vamos tentar melhorar esse compartilhamento para melhorar a visualização. Né? Agora melhorou? Melhorou ou piorou? Ou nenhum nem outro? Pra mim, piorou. Piorou? Agora tá melhor. Tá melhor agora? Não dá muito zoom, senão não dá pra ver. Tá legal.
Fechou. Sim. Ótimo. Muitas graças. Bom, então essa aqui é a proteína. Veja, o primeiro jeitão que se observa é o seguinte, ó, se você clicar, vou ampliar aqui um pouco, se você clicar nessas estruturas, que não são estruturas proteicas, aparece no canto direito, eu espero que apareça no canto direito, está aparecendo no canto direito? Aparece no canto direito esse negócio escrito NAG. Tá? Esse NAG é N-acetilglicosamina. Então, na verdade, você pode notar que essa proteína, a spike protein, ela é recheada de interações covalentes de glicosídeos com a proteína por si só, o que nos alude à informação de tratar-se de uma glicoproteína. Pois bem, se eu coloco agora aqui show info, ele me dá a informação, acho que eu vou até colocar, a minha tela está meio dividida aqui, eu estou com medo que vocês não estejam enxergando a tela inteira. Está enxergando a tela inteira? Sim, dá para ver a tela inteira. Ótimo, então vamos manter aqui, obrigado. Então veja, quando eu dou aqui o show info, ele me dá a seguinte informação. Cadeias A, B e C, tá vendo? Portanto, a gente está tratando de uma proteína de estrutura terciária? Não, é uma proteína de estrutura quaternária, possui 3 cadeias. E toda a literatura fala justamente isso, que você tem a forma trimérica dessa proteína. Essa daqui, esse PDB, é um PDB da forma aberta dela. Ela tem uma forma aberta e uma forma fechada. Todas as proteínas que se comportam como enzimas, a gente vai ver um pouco mais detalhe, eles têm as chamadas formas tensas de T e forma relaxada de R, sabe? E alguns autores chamam de forma, no caso, tensa fechada e R relaxada aberta. Isso quer dizer que na forma tensa fechada, ela não é biologicamente ativa. E na forma R relaxada, ela passa a ser biologicamente ativa. Ou alguma interpretação próxima disso, tá? Como, por exemplo, na forma tensa ela é ativa mais pouco e na forma relaxada ela é muito mais ativa. Então, essa aqui é a forma ativa da proteína do capsídeo viral. Então, olha que estrutura show de bola, maneira de dizer, né? Então, olha que estrutura bastante elegante. Quando a gente olha, por exemplo, nessa apresentação de PowerPoint, daquilo que você já viu pela internet, você vê aquelas pontinhas em que é como se a proteína estivesse fixada por aqui, ó, tá? Pela parte de baixo, ela é fixada pela parte de baixo. E se a gente observar um pouco mais, deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que eu errei. Ixi, peraí. Ixi, arma. Agora eu consigo. Você pode ver que bem na parte de baixo aqui você tem o início em 3 alfa-hélices, tá vendo? Agora a gente já tem condição de falar a linguagem bioquimiquez, né? Você tem 3 alfa-hélices. A literatura afirma que essas 3 alfa-hélices são bastante relacionadas à fixação da estrutura da spike protein no envelope do capsídeo. Então, pensa-se também, entre alternativas estratégicas, algum tipo de bloqueio em cima dessas estruturas de fixação aqui. Mas é menos importante do que pensar em anticorpos anti, né? Anticorpos anti-proteína XYZ, ou então inibidor da enzima XYZ. Esses são os principais focos, né, atuais que a gente vê. Então, ela fica fixada por aqui e, estruturalmente, você percebe que ela tem uma série de alfa-hélices no seu interior. E essa série de alfa-hélices no seu interior, ela possui um orifício. Esse orifício que, às vezes, se torna aberto e fechado, e que é uma estrutura, não vou dizer razoavelmente não, que estaria falando errado, mas é uma estrutura conformacionalmente pulsátil, tá certo? Ela pode estar em estado aberto e estado fechado, e isso dinamiza a atividade biológica dela. Se você quiser pegar outra estrutura do PDB, da forma fechada, eu escrevo para vocês, é a 6VXX. Mas você vai ver que tem as relevâncias que diferenciam a estrutura aberta da fechada não são tão evidentes. O PDB tem muito disso também. Você pega a estrutura cristalográfica
E às vezes você tem uma forma aberta e uma forma fechada, mas você descobre isso só num determinado ponto, tá? Num determinado ponto mais específico. Tá? Enfim, essas estruturas que estão mais aqui para cima, tá? Em amarelo, são estruturas que suspeitas fazem um contato inicial com o receptor, ou seja, primeiro, do ponto de vista da nossa aula, são dobramentos ou folhas beta, que até tem uma certa semelhança com os planos de contato dos chamados epitopos de anticorpos, né? Só que aqui no caso, você tem essas estruturas que são feitas para interação com o receptor, diretamente o receptor ACE2, tal como eles vêm vamos dizer, estudando mais recentemente, certo? Bom, em termos vamos dizer, estrutura genérica, até porque eu tenho que controlar o tempo, não é a minha ideia, como eu disse, colocar vocês numa quarentena 1h37, numa quarentena intelectualoide, né? Mas é mostrar um pouco dessas proteínas e um pouco da ação dessas proteínas, tá? Então, essa proteína aqui, atualmente, é um dos alvos principais de estudo para tentar inibir, de alguma forma, essas regiões planares aqui em cima, essas regiões que são regiões de dobramento beta. A gente não consegue aqui discernir domínios. Não sei para quem viu, e eu agradeço também a colega que me informou hoje de manhã, me informou ontem à noite, que eu tinha o vídeo sobre domínios, na verdade estava com um vídeo privado, nessa loucura de montar esse material, acabei deixando como privado, depois eu liberei como público. Aqui eu não tenho a informação, teria que ir para a literatura saber direitinho, aonde que você tem a região correta de interação com o receptor de ACE2. Tá? Se eu tivesse essa informação, eu poderia colorir ele e mostrar direitinho para vocês. Mas, desculpa, não peguei a tempo. Então, essa aqui é a enzima principal. Uma outra informação dessa spike protein tô tentando pensar aqui dessa spike protein, mas é melhor eu passar para outra. Uma outra proteína, já que não é do capsídeo, é uma proteína do próprio, deixa eu diminuir aqui para poder pegar, uma proteína do próprio conteúdo, esse RNA mensageiro, ele produz poliproteínas, é um RNA mensageiro muito longo, capaz de produzir 2 grandes poliproteínas. Então, o que é uma poliproteína? É uma estrutura proteica gigantesca, biologicamente inativa, mas que quando sofre a ação de proteases, principalmente, ou alguma outra proteína, como chaperonina, ela acaba liberando um determinado fragmento de alto peso molecular que nada mais é do que uma outra proteína, ou pelo menos um domínio com função enzimática. E são esses domínios, ou essas proteínas em estado terciário, que saem da poliproteína, que são capazes de atuar mais incisivamente. A principal delas, que é sintetizada aí já a partir do código genético viral, é essa daqui, ó, tá? Que apareceu aqui como estrutura cristalina COVID-19, principal proteína do COVID-19. Então, basicamente, o que ela faz, essa protease? Ela atua na clivagem do RNA mensageiro, que vai produzir uma maquinaria de replicação e tradução do vírus para dentro da célula. Se a gente observa, uma coisa chata que tem em proteína, não para quem é bioinformático, porque para quem é bioinformático isso aqui é uma delícia. Mas para quem não é, uma coisa chata que a gente vê em proteína, e vocês devem estar vendo também, que parece que é tudo igual, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Você vê as estruturas também de folhas beta, você vê alfa-hélice, tem até uma hélice de uma coloração um pouco diferente aqui. Isso se dá porque a estrutura secundária é um pouco diferente. Tem um jeito de fazer essa estrutura secundária, por exemplo, no caso aqui da proteína, se não me engano, o código é calculate structure. Tá? Ele desaparece inicialmente, é um algoritmo interno, esse algoritmo interno faz desaparecer toda a estrutura e, na verdade, depois que essa estrutura desaparece, só relembrando, né, essas bolinhas vermelhinhas aqui são moléculas de água, certo? São moléculas de água. E essas estruturas que apareceram aqui, que estavam escondidas e agora apareceram um pouco maior,
provavelmente, isso aqui está com cara de ser um ADP, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, PJE. PJE provavelmente, muito provavelmente, tem que ver o arquivo PDB, que é um arquivo de texto, mas muito provavelmente é o inibidor. Essa protease está complexada com o inibidor. E esse pequenininho aqui, parece uma ribose. Não, não é porque tem nitrogênio. O2J. Também não sei o que é, não. Pode ser um. Eu sei que um dos dois é inibidor, mas acho que o PJE é o inibidor. Para eu devolver a estrutura original agora, eu seleciono todo mundo novamente e coloco uma estrutura de cartoon com uma cor de estrutura. Tá? Então, eu não sei se vocês lembram da estrutura anterior, tinha apenas uma roxinha, agora apareceu duas roxinhas, e apareceu um número maior dessas alças aqui, que são características de estruturas secundárias. Como se não bastasse, se a gente coloca show info agora, show info até que não foi legal não. É melhor pegar por aqui, ó. Tá vendo essa listagem gigantesca aqui, ó? Essas são sequências, esse H, T, E, G. Você pode pegar o livro lá, meu livro lá, para dar uma olhada. Isso aqui traduz estruturas secundárias típicas, tá? Que são calculadas pelo algoritmo. Então, essa história, por exemplo, de estrutura secundária, então, de alfa-hélice e folha aberta, eu estou querendo montar também uma videoaula de estrutura secundária, porque eu acabei não montando, e mais uma aula de estrutura de proteínas especificamente, mioglobina, hemoglobina e colágeno. Tá? Eu vou acabar montando, tá? E daí mais às 24 horas que ela sai. Mas, enfim, isso aqui simboliza estruturas secundárias que não necessariamente são hélices alfa. Tá? Você tem outros tipos de hélice, como a hélice 310, hélice gama, hélice delta. A única coisa que eu estou utilizando para essa videoconferência para vocês é ilustrar, então, que você tem outras estruturas secundárias e colocando como exemplo a principal protease. Então, essa enzima aqui está relacionada à liberação de enzimas da poliproteína, ou seja, o RNA mensageiro faz uma poliproteína, faz duas grandes poliproteínas, e a protease viral é capaz de clivar essas poliproteínas num espectro até um pouco recursivo, gerando outras proteínas de interesse. Ela possui, eu tentei até localizar o sítio ativo dela aqui, não consegui, ela possui um sítio ativo dela, ou seja, o sítio de reação, ela tem uma aparência, desculpa, um comportamento com uma tripsina, que a gente tem secretada no pâncreas, como a serinoproteases, mas ao invés de ela ter serina no sítio ativo, eu até estava com esperança de localizar essa serina no sítio ativo, mas quando eu peço para localizar a principal resíduo do sítio ativo, que é a cisteína, em vez de você ter serina, você tem cisteína, e peço aqui para ele me dar uma representação de wireframe somente, e peço para ele me representar um wireframe um pouco mais grossinho, e peço para ele me representar uma cor, que é a cor clássica de grupos químicos. Opa, deixa eu até aumentar um pouco aqui, 0,5. Ele não me dá só uma cisteína, ele me dá várias cisteínas, está vendo que surgiu aqui, ó? Surgiram várias cisteínas, que são esses elementos. Consigo colocar um background melhor aqui, ó. Background white. Aí não vai dar, né? Background white. Não sei se melhorou, se piorou. Essas cisteínas que são resíduos de aminoácidos que possuem um grupo tiol extremamente reativo. Eu tentei localizar, mas eu não achei. Uma delas aqui é que está no sítio ativo dessa protease principal, que juntamente com histidina, que é um resíduo, não sei se você vai lembrar, que tem um pK de 6, você não vai lembrar, que você não é louco de lembrar isso. Mas ele é um resíduo considerado positivo em ambiente fisiológico, ele atua no mecanismo reacional que permite essa cisteína entrar num fenômeno de oxirredução com substrato, no caso, uma outra proteína. Apesar de que isso é assunto mais de proteínas, tá certo? Bom, beleza. Esse daqui, se a gente pedir... Então, a pergunta, por exemplo, eu falei para vocês que eu vou colocar uma atividade. Até o final do dia eu vou conseguir colocar essa atividade. Essa atividade vai exigir que você pegue ou o JMOL no computador, ou o IMOLview, ou o JMOL, vou falar em inglês, né? Ou o JMOL, ou o IMOLview no celular. Tanto faz. Não porque eu vou te pedir para bater uma foto, não, é porque eu vou fazer uma pergunta e você vai ter que olhar na estrutura para ver se você acha informação daquela estrutura. Tipo assim, essa proteína possui estrutura suprassecundária de barril, tá? Aí você tem que dar uma olhada lá para ver se você...
Tem umas coisas que eu espero que a minha mente possibilite fazer algo um pouco mais útil do que essa pergunta idiota que eu acabei de simular, tá certo? Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue. Eu ainda não fiz nada. Diferente da spike protein, que é trimérica, e esse negócio de proteína trimérica é muito grande, muito louco. Tem um artigo, tem vários artigos aqui que eu peguei para dar uma lida, e posso passar para vocês alguns deles, inclusive. Tem artigo da Science, artigo na Nature eu não peguei, da Science peguei. A forma trimérica da proteína é a forma final dela depois da codificação da própria proteína, porque é uma coisa meio louca, né? Dizer que o vírus vai replicar, a spike protein permite a internalização dele, mas ela é feita dentro do próprio genoma dele. Dentro do RNA mensageiro existe o código para sintetizar esse spike protein. Por isso que eu mencionei o aspecto recursivo dessas situações. Se a gente dá agora... você pode dar duas coisas. Você pode dar show info, por exemplo, para pegar a estrutura como um todo. Ó, duas cadeias novamente. Tá? Então, aqui a gente está diante de um dímero. Então, a principal protease relacionada à clivagem da poliproteína, começando a ficar como da poliproteína, que é traduzida pelo RNA mensageiro do vírus, é uma estrutura quaternária também, uma estrutura dimérica, e se comporta como uma tripsina da vida, como uma protease, apesar de ter cisteína no seu sítio ativo. A gente não vai ficar explorando demais essas proteínas. Uma outra proteína inteira. Essa aqui eu não coloquei para vocês o código. É 6LU7, perdão. 6LU7. Tá? Vou pegar uma outra. (6LU7) 6VWW. 6VWW. Nem tem isso aí, tem? 6VWW. 6VW. 6VW não é legal, cara. Por que eu não peguei 6VW? Bom, tudo bem. Tá, eu já sei. São duas aqui que eu não peguei. Uma que é uma endorribonuclease. Se eu não peguei, por que eu não pego agora? Você vem aqui no PDB, já que está online, né? Já que está online, eu digito 6VWW. Pum! Puxa a bichinha. Assim espero, né? Será que eu consigo puxar a bichinha? Ou eu consigo puxar a bichinha ou eu consigo travar tudo. Ixi. Não sei se travou. Vou colocar uns códigos de PDB aqui, tá? Relacionadas a essas. Eu não sei se travou lá também. Então, ó, 6V, vou colocar em letra maiúscula. 6VWW. Trata-se de uma endorribonuclease. Endorribonuclease. Eu não sei, eu não vou compartilhar a tela agora, não. Eu vou só conferir para ver se ela chegou lá. Nossa, ela não chegou, cara. Deu uma travada lá no JMOL. Olha lá, está inicializando aqui. Vocês não devem estar vendo, porque não está compartilhado, mas está inicializando novamente. Nessa inicialização, eu vou puxar aqui só primeiro para ver se ele vai, porque senão ele me trava o negócio, a gente fica sem se comunicar. VWW. Deixa eu esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora não tem aquelas musiquinhas de aguardar. Ele está demorando muito para puxar. Não, puxou, na verdade puxou. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela, share. Share. Beleza. Share. Mais uma vez eu peço a gentileza de saber se foi compartilhada a tela. Bom, aqui está aparecendo, essa é uma endorribonuclease, tá? O que faz uma endorribonuclease? Ácido ribonucleico é o RNA. Então, uma endorribonuclease, primeiro, é uma enzima que vai clivar o ácido ribonucleico. E, não obstante, é uma enzima que vai quebrar numa região mais interna do RNA e não uma região próxima às extremidades. Se fosse próxima às extremidades, ela chamaria exorribonuclease, certo? E não endorribonuclease.
Não sei, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, mas a gente pode colocar um código geral, como cartoon only, color, color structure. Tá? E aí você vê mais uma vez aquela repetibilidade, né, das estruturas secundárias de proteína, principalmente dessa endorribonuclease. Aqui está com cara de ser um cristal de duas proteínas, não tem bem certeza. Para isso a gente dá show info, se ele mostrar que tem umas 4 coisas aqui, ó, não, ele está mostrando 2 cadeias, tá? Está mostrando 2, portanto, uma dessas imagens aqui é a estrutura quaternária dimérica da endorribonuclease. A outra é simplesmente porque o cristal não teve jeito, é um artefato da técnica de cristalografia de proteínas, acabou vindo com 2 proteínas, tá bem? Não tem muito o que falar dela, nem desse processo de clivagem. Uma outra proteína, essa eu gostaria de ver se vocês conseguem pegar, que essa aqui é legal. Essa é a proteína importante. Em vez de eu puxar essa proteína pela internet, eu vou puxar pela aula. Tá? Segunda semana, videoconferência, 6LXT, 6LXT, essa bichinha aqui, ó. 6LXT. Então, aqui, colocando aqui no chat, jump to chat, zoom. Então, essa proteína é chamada de centro de pós-fusão. Eu estou traduzindo da minha boca, viu? Post-fusion core. Essa aqui é a 6LXT. Tá? Mandei aí. 6LXT. Essa proteína, veja que doidona que ela é. Ó. Na verdade, você não tem. Muitas vezes o PDB ele tem isso. Você acha que você vai pegar a proteína todinha, você pega só um fragmento. E aqui tem alguma coisa que não é de natureza proteica. PGE fosfoglico alguma coisa, muito provavelmente, tá? PGE4, fosfoglico alguma coisa. Pode ser um inibidor também, provavelmente um inibidor. Então, veja que estrutura elegante, né, que essas proteínas de invasibilidade têm. No caso dessa proteína, do centro, esse aqui é o centro da proteína, não é a proteína como um todo. O centro de pós-fusão, estou lendo aqui, é post-fusion core, tá? Post-fusion core, tentei traduzir para vocês lá, pode ter ficado ruim. Post-fusion core. Tá? Observe que ela tem uma estrutura de alfa-hélices. Tá? E essas estruturas de alfa-hélices, elas são emparelhadas e em grande número. Cara, em grande número não, né? Em grande número, 1, 2, pode-se dizer que é em grande número. Não à toa, isso é muito recorrente na natureza, proteínas que possuem estruturas do tipo alfa-hélice, que são emparelhadas, são proteínas feitas para interagir com membranas celulares. Ou para perfurar essas membranas celulares, como é o caso de porina, como é o caso da porina, o caso de proteínas de bactérias, não de bacteriófagos, não de vírus, mas de bactérias, são capazes de furar a membrana celular e por isso causar um efeito osmótico muito grande, em que entra a água e estoura a célula, ou proteínas que costuram a célula como se fosse crochê mesmo. Tá? Entra uma alfa-hélice, sai uma alfa, entra uma alfa. Partindo do pressuposto que a membrana biológica, dupla camada lipídica, possui em torno de 2, 3 nanômetros, até 6, 8 nanômetros no máximo, 6, 8 nanômetros no máximo, você precisa ter um resíduo, um conjunto de aminoácidos suficientes para percorrer. Partindo do pressuposto, lembrando que a nossa aula ainda é de estrutura de proteína, que uma hélice tem um passo, ou seja, uma volta no sentido longitudinal, você precisa de 3, quase 4 resíduos de aminoácidos para dar uma volta, 3,6, isso para dar um passo de 0,2 nanômetros. Então, para você atingir 2 nanômetros, você precisa dar 10 passos. Então, você precisa, no mínimo, de 36, ou seja, 3,6 vezes 10, 36 resíduos de aminoácidos numa alfa-hélice para conseguir perfurar a membrana biológica. Ou para funcionar como um ancoramento de proteína de membrana, veja que o capsídeo na spike, a proteína spike trimérica,
você tinha 3 alfa-hélicezinhas pequenininhas, né? Porque aí você não tem uma bicamada lipídica, você tem só uma membrana lipídica, aí a coisa muda. Mas no caso de uma membrana biológica de mamífero superior, você precisa atravessar, o mesmo vegetal, você precisa atravessar com determinada, vamos dizer, uma determinada dimensão, e é por isso que elas têm esse comprimento expressivo da proteína, certo? Então essa é uma outra proteína que é a proteína de pós-fusão. Existem outras proteínas que estão relacionadas, mas deixa eu voltar aqui, stop share. Beleza, voltamos. Proteínas, sim. Existem outras proteínas que estão relacionadas à ideia da estrutura do SARS-2, mas eu acho que deu para dar pelo menos uma noção, pegando as informações que a gente tem, ou de vídeos que vocês devem ter observado. Estrutura secundária, domínio, é uma coisa. Esse negócio do domínio eu vou atacar na próxima aula, quando a gente, ou na outra ainda, quando a gente for fazer uma videoconferência em cima dos alvos. E aí, quando o bioinformata, o bioquímico, ou farmacêutico, ou quem quer que seja, o químico orgânico, ou de quimiossíntese, ou de semissíntese, ele precisa montar o análogo que vai entrar em contato com a proteína, ele precisa saber o domínio da proteína, qual o domínio. Até lá eu vou buscar informações melhores a respeito, certo? Mas, enfim, o que eu tinha aqui para apresentar para vocês, pelo menos de um relance panorâmico, estruturas de proteína de capsídeo viral, utilizando os recursos que a gente tem, como o JMOL, e faço votos que vocês utilizem o IMOL-View, daqui para frente também. Está mais ou menos dado. Não pretendia fazer uma aula de 2 horas seguidas, tá? Se alguém quiser escrever alguma coisa também. Engraçado, eu achei que eu tivesse liberado o microfone de todo mundo, e parece que não. A hora que eu entrei aqui, eu aperto para desclicar e ele não desclica de jeito nenhum. É porque a gente escolhe se quer liberar ou não o microfone. Dá pra gente mutar, graças. entendeu? Obrigado, Ana. Não, valeu. Muito obrigado. Por nada. Porque tá, não, beleza. Não, agora eu entendo. Aí fica igual uma sala de aula mesmo, né? Aí igualzinho, se alguém tem dúvida, aí fica tudo mudo. Aí fica realmente muito parecido com uma sala de aula. Bom, tá bem. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Temos tempo para isso. Até porque estamos todos presos. Eu daqui, a única coisa que eu vou fazer é comprar água de bolinha para as crianças no supermercado. 2 horas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Por microfone ou por chat, como quiser. Caso contrário, eu disse para vocês que as videoconferências elas não validam nota e não validam frequência por uma questão regulamentar, né? O regulamento da graduação proíbe que isso seja feito. Agora, esses materiais que a gente vem trazendo, eles, como essas aulas elas estão sendo gravadas, esse vídeo está sendo gravado, isso não quer dizer que não vai ser cobrado informações do material gravado, né? Por isso a oportunidade também de vocês estarem presentes na videoconferência. Tá. Fico à disposição, tá bem? Beleza, fico à disposição. Obrigada. Eu não tenho dúvidas, mas obrigada. Eu que agradeço muito, viu? Valeu mesmo. E saúde para todo mundo, muito cuidado para todo mundo, e todo mundo já deve estar sabendo, principalmente quem estiver em Alfenas, que nós já temos um caso confirmado desde ontem, pela Prefeitura Municipal. Mas dependendo da cidade de onde você tem aí para mais de 130 casos, né? Então tá legal. Também não tenho dúvidas, não. Tá de boa. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço vocês, então. Não tenho dúvidas. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Obrigado, Igor. Até a próxima, então. Então, até o final de hoje, eu ainda passo eu passei um tutorial escrito do Google Docs. Eu vou passar um tutorial da mexida do celular em cima do material que está escrito para facilitar. Tá bem? Até a próxima, então, gente. Até a próxima. Então, desface nesse momento nossa rede
de rádio e televisão. Tá bem? Tchau, obrigada. Valeu. Fique em paz. Até breve.